todos, este é o canal Biarticulando. Estamos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para tratar sobre segurança pública e política com uma figura bem conhecida do nosso Estado. Delegado de Polícia Civil aqui do Paraná e atualmente deputado estadual eleito pelo PSD, tenho o prazer de receber o delegado Rubens Recalcati. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. Obrigado a você. Bom, segundo o mais recente Atlas da Violência, em 2017, 65.602 pessoas foram assassinadas no Brasil. Nós temos a terceira maior população carcerária do planeta Terra e apenas 6% dos homicídios no Brasil são solucionados. Esses dados nos mostram que a segurança pública do país não vai tão bem assim. Na sua opinião, quais medidas o governo federal, estadual e municipal poderiam adotar para melhorar esses indicadores? Vamos lá por parte. Primeiro, eu acho que nós precisamos de uma polícia preventiva pontual. O que é isso? É uma polícia que você saiu daqui, você desceu na rua ali, tem uma viatura, um policial andando por aqui, um passando, e você esteja vendo. Isso é pontual para você ter mais segurança e inibir o crime. Isso é fatal. Segundo, nós precisamos de estrutura das polícias. Polícia Civil, Polícia Militar. Hoje temos as guardas municipais que estão avançando na área de segurança pública, que talvez lá para frente a guarda municipal seja o futuro de uma segurança municipalizada, não é? Esse é um fato novo. Mas não podemos esquecer também da vigilância privada, que eu quero comentar mais tarde. Mas também precisamos que as polícias tenham estrutura para poder trabalhar. Polícia Civil, estrutura na sua área de investigação, de polícia judiciária, de tecnologia, para que ela possa desenvolver um trabalho, mas ela precisa ter pessoal também para trabalhar. Paraná, vou dar um exemplo para vocês aqui, nós temos 399 municípios, nós temos mais, isso você não vai imaginar, mais de 270 municípios, então tem uma delegacia de polícia, tem lá um policial militar ou alguma coisa semelhante, não tem delegacia de polícia, então precisamos dessa estrutura de pessoal e material. Precisamos da polícia preventiva e precisamos de tecnologia. Vou te citar um exemplo de tecnologia que foi fatal. Tínhamos aqui, vocês devem lembrar, o caso da Raquel Genoff, aquela menininha que foi violentada, assassinada, colocada no armário e deixada na rodoviária. 11 anos depois, num golpe assim fatal, a polícia descobriu que era o autor. Mas por quê? Porque ela fez um convênio, a Polícia do Paraná, a Segurança Pública do Paraná, com o Ministério da Justiça, que abriu um banco de dados de São Paulo e Rio de Janeiro, e que possibilitou, no estalo de alguém lá, pegar o DNA da menina e fazer um confronto com aquele banco de dados e identificou o autor desse bárbaro crime. Então são essas coisas, isso é que nós precisamos. Integração, né, acima de tudo isso. Integração, acima de tudo. O Brasil, na verdade, hoje, o Brasil hoje deveria ter uma identidade nacional, não uma identidade por cada estado. Nós temos um RG para cada estado, mas a gente tem que ter um RG nacional. Claro, daí aparecer lá que eu sou do Paraná, que o Alexandre é de São Paulo, coisa parecida, não é? E a polícia então precisava ter isso, umas coisas nesse aspecto para melhorar. E ter um banco de dados nacional também. Sim. É essa iniciativa que o SUSP, né, prevê. O SUSP está fazendo isso. Nós até, também para antecipar, fomos relator de um projeto do SUSP aqui na Assembleia, que é a criação do Conselho Estadual para que o Estado pudesse receber verbas do Ministério da Justiça. E a segurança pública, deputado, é um dos temas que mais aflige a sociedade brasileira, né? Contudo, a maioria dos nossos governantes, seja mais à esquerda ou mais à direita, tendem a replicar uma mesma narrativa, né? Discurso bélico, discurso militarizado, de investimento em aparato e principalmente também na maior repressão. A minha pergunta é, na sua opinião, você acha que a segurança pública brasileira pode melhorar sem uma grande mudança estrutural no seu sistema? Não. Eu acredito que não. A polícia ela pode melhorar, sim, com tudo isso que o senhor falou, mas a polícia ela precisa melhorar na sua estrutura, na sua essência de fazer polícia. Eu não posso, a tua colocação no material bélico, da estrutura, de grandes viaturas, coisa parecida, é um discurso semelhante àquele dos políticos que, quando acontece um crime, eles dizem assim, vamos aumentar a pena desse crime. Então, tínhamos
a violência contra as mulheres, os feminicídios, os estupros, essas coisas, daí vem cada crime violento que acontece, vem um político e diz, vamos aumentar a pena. Não é aumentando pena que você vai resolver o problema. É você cumprindo a lei. Se você colocar um sujeito 2 anos na cadeia, ele vai ver que ele vai pagar pelo que ele fez. Mas é claro, tem indivíduos, volto a narrar o caso da menininha, que são psicopatas, que esses indivíduos não têm solução. Esses indivíduos têm que ter uma cadeia perpétua ou uma pena de morte para ele. Ele não vai sarar esse indivíduo. Ele vai continuar cometendo crime. É muito fixo, né? Parece ser nessa narrativa a questão do populismo penal, né? Como apontando que essa é a sua solução. Não me parece que seja. Você coloca muito bem populismo penal. E eu vou te citar um exemplo. Uns dias atrás eu estive num evento onde estava um desembargador do Tribunal de Justiça e eu fiquei extremamente feliz porque ele deu um depoimento nessa linha que eu estou falando. Todo mundo falou o contrário. E ele é uma pessoa conhecedora, experiente, e disse, não adianta eu ficar aumentando pena, que eu não vou. Sim. Então, essa é a situação que nós temos. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás da tua primeira pergunta, quando o senhor falou dos 6% de solução de crimes. Nós temos... Dos homicídios. Dos homicídios. Dos crimes de homicídio. Nós temos, sim, um índice baixíssimo de resolução de crimes. Mas por que nós temos isso? É por aquilo que eu já te respondi na primeira pergunta. Toda uma estrutura. Estrutura, inteligência, integração, realmente precisamos avançar muito. Policiais vocacionados, sim, isso é importante. E passando para um outro tema agora, deputado, de acordo com o pesquisador Daniel Cerqueira, para cada 1% de armas de fogo a mais em circulação, aumenta-se em 2% a taxa de homicídios. Na sua opinião, como você vê a flexibilização da posse do porte de arma apresentada pelo governo federal e quais consequências pode advir dessa política? Olha, é uma discussão bastante complexa sobre esse aspecto aí, de você ter ou não ter o direito de portar uma arma. Se essa posse de arma vai aumentar os índices de crimes de homicídios ou não. Tudo é uma questão de você estudar. Eu vejo assim. Eu vejo que nós temos que nos preocupar, mas é evidente que a legislação ela é muito rigorosa para dar um porte de arma para um cidadão. Ele tem que preencher uma série de requisitos ali. E que é importante saber-se que ele vai ter que apresentar atestados de antecedentes diversos, de diversas fontes, para ele poder ter este direito. Então nós temos que tomar cautela até quanto a isso, e eu particularmente vejo que é um direito das pessoas de bem poderem possuir uma arma, evidentemente legalizada. Vou dizer mais, complementando essa pergunta tua, quando foi editado a lei da cassação do porte, proibindo o porte de armas de qualquer jeito, e que as pessoas passaram a entregarem suas armas, eu era delegado-chefe aqui da Polícia Roubos. E quando saiu a lei, naquela semana eu dei algumas entrevistas e eu comentei. Os índices de crime de roubos, que é a mão armada, vão aumentar mais de 100%. Uns 4 meses depois, nós vamos fazer uma análise e aumentar de 200%. Por quê? Porque o ladrão vai chegar na tua casa e vai saber que você não tem uma arma. A não ser que você seja um policial, que você tivesse uma arma registrada lá legalmente. Que a arma registrada você pode ter na sua casa. Né? Então, aumentou consideravelmente os crimes de roubo. Então, há algumas nuances que têm que ser avaliadas nesse aspecto aí. E no Brasil nós temos o ciclo misto de policiamento. Por que não adotamos o ciclo completo de policiamento e, na sua visão, que mudanças poderiam acontecer a partir dessa alternativa? Muito importante essa tua colocação. É uma discussão que eu venho participando desde lá, algumas décadas atrás, já sobre o modelo de polícia que nós temos. Se você pudesse explicar também para os nossos seguidores qual que seria a diferença do ciclo completo, do ciclo misto? Vou explicar. O ciclo misto é hoje a polícia preventiva, que é a polícia militar, e as guardas municipais que estão avançando também, e é hoje também, quer dizer, é a polícia preventiva, a polícia judiciária, que é a polícia civil, e as guardas municipais. E eu volto a repetir, não podemos esquecer da vigilância privada, que é
um segmento muito importante na segurança pública. Mas esse é um ciclo misto. O ciclo completo seria uma polícia única, uma polícia que ela vai lá na rua, prende o cidadão, leva o cidadão para, não vamos falar em delegacia de polícia aqui, para a sua unidade policial, e lá ele vai fazer ou um termo circunstanciado, ou um auto de flagrante, ou um inquérito policial, e vai mandar isso para a justiça. E esse é o ciclo completo. Se eu sou favorável ou não, eu acho que nós temos que mudar essa situação do modelo da segurança pública. Então, pergunta, volto a repetir, interessante. Nós temos um modelo hoje que ele não está funcionando, na verdade. Então, nós temos que buscar um novo modelo, uma nova alternativa. Deputado, o governador do Rio de Janeiro tem uma política de segurança pública, no mínimo, polêmica, né? A semana passada, tivemos a morte da menina Agatha Félix, de apenas 8 anos, no Rio de Janeiro. E isso chocou o país e realmente acendeu o debate sobre a política de segurança pública da Polícia Fluminense. Qual a sua opinião sobre essa? Olha, com relação ao Rio de Janeiro, é uma situação bem diferente da situação da segurança pública de outros estados, né? O Rio de Janeiro é um centro onde tem um crime organizado, as milícias, aqueles morros cheios de bandidos, e que é difícil você avaliar. Eu diria que talvez o governador, ele tem, eu avalio assim, ele tem posições corretas, ele tem umas posições que ele tem que tomar cuidado. Ele não pode incentivar o polícia a sair atirando e a sair matando. O polícia está lá para prevenir, para investigar o crime, para tentar resolver o problema do cidadão. Eu vejo assim, temos que ter uma certa cautela com relação a isso. E também é incrível termos que dizer isso, mas os tempos atuais pedem, né, deputado? Nós vemos o agente policial como mais um trabalhador da segurança pública. Para ter a sua capacidade de desempenhar suas funções, né, 100% com eficiência, é preciso ter seus direitos garantidos. Como você vê a proibição do direito de greve e de sindicalização na polícia? Nós estamos passando por uma turbulência na área da segurança pública, na área dos direitos do policial, das garantias que ele tinha e que vão caindo ao longo do tempo. Então eu vejo assim, o policial ele tem que ser olhado de uma forma diferenciada. Ele tem que ser olhado como uma profissão onde, está como eu lá atrás, o que eu fazia, onde ele sai de manhã, ou ele vai cumprir um expediente, ele vai se alongar à noite, ou talvez um dia a mais trabalhando, semana, ou aquele policial que sai para cumprir uma escala de plantão, mas ele tem que ter algumas garantias a mais. Nós vemos hoje, por exemplo, o Estado, quando eu falo Estado, não estou falando desde o governo federal ao governo estadual, retirando algumas situações que não seriam privilégios, seriam algumas garantias do policial. Então, tirando. Eu vejo, às vezes, o policial sendo inibido, por exemplo, ele tem o direito à porta de arma, ele tem o direito, a arma é um instrumento de trabalho dele. Aí o policial, ele chega num órgão público qualquer, e o cidadão que está ali, não menospreza o cidadão que está ali, mas ele, às vezes, não é nem policial, e ele pergunta, o senhor está armado, o senhor quer deixar sua arma aqui? Não pode acontecer isso. O policial, ele tem que dar com sua arma, como é a situação até de viagem aérea. Eu quando viajo de avião hoje, eu não levo minha arma porque é uma burocracia danada. Então, se eu apresento aqui, olha, eu sou policial, entro lá e pronto, qual é o problema? Então, nós temos que tentar voltar a buscar, resgatar essas garantias e valorizar mais os policiais. E, delegado, alguns setores da sociedade, inclusive dentro das forças de segurança, como o movimento dos policiais antifascismo, por exemplo, advogam a desmilitarização e a legalização das drogas como remédios estruturais para a segurança pública. Qual é a sua opinião sobre essas duas pautas? Eu vejo assim, nós temos hoje a militarização, que é a segurança mista, não é? E a vigilância, e a
polícia judiciária. Eu vejo assim, a discussão sobre a segurança pública ela vem se alongando. E eu acho que nós temos que desmilitarizar um pouco a segurança pública. Eu concordo. E talvez nós voltamos lá para a polícia com uma polícia única, o ciclo completo, que a Unificação das carreiras, a unificação das carreiras, a unificação das polícias e ter uma linha só. Eu vejo que seria talvez importante a gente fazer isso. Eu acho que fez uma outra pergunta também. As duas pautas, desmilitarização e legalização das drogas. A legalização das drogas. Eu sou contra a legalização das drogas. Eu acho que eu trabalhei muito na investigação e no combate aos crimes de droga, e eu trabalhei muito com o usuário também. A droga vai fazer mal sempre, e a partir do momento que você liberar ela, nós vamos ter muito mais problema. E, deputado, o que lhe motivou a disputar o mandato na LEP e o que o senhor já apresentou de propostas ou pensa em apresentar para a segurança pública do Paraná? Veja bem, eu não era político e hoje até me olho às vezes e vejo uma certa dificuldade em me ver como um político. Mas eu sou um político hoje. O que me fez entrar para essa carreira da política? Eu era delegado em Araucária, município aqui da região metropolitana, lá no ano de 2008, 2009, quando uma deputada estadual começou a conversar comigo e foi falando e tal, eu acabei entrando para a política. Concorri em 2010, concorri em 2014 e agora em 2018. E eu acabei entrando como suplente em 2014, não é? E acabei me elegendo agora de novo diretamente já como deputado titular, não é? O que me levou a ser político? Eu já tinha 40 anos na carreira policial. Na época eu tinha lá meus 62, 60 e poucos anos, hoje eu estou com 70, e eu acabei vendo que tudo aquilo que eu podia ter feito na polícia, eu poderia fazer muito mais, mas eu já estava... eu já tinha que partir para uma outra caminhada. E eu avaliei a situação de que se eu entrasse na política eu poderia fazer muita coisa pela segurança pública, como por todas as outras linhas de saúde, educação e por aí afora. Eu acabei entrando na política e efetivamente eu tenho feito uma diferença muito grande dentro daqui do parlamento. Como deputado estadual, oriundo da área da segurança pública, eu não digo que eu sou oriundo da polícia, eu sou da segurança pública, porque eu aqui vejo todas as instituições com igualdade, tanto é que se eu apresento um projeto para a Polícia Civil, eu procuro ver o que lhe cabe também para a Polícia Militar. Então eu trabalho nesse conjunto todo. Eu apresentei muitos projetos aqui já em prol da segurança pública. Um projeto que você vai dizer que não é nada, mas é importante. Eu criei o Dia dos Consegues. Eu trabalho muito com os Consegues, eu dou muito apoio a eles, que são os Conselhos de Segurança, não é? E eu apresentei um projeto que virou lei, que é o dia 2 de abril, que é o Dia dos Consegues. Eu tenho apresentei muitos projetos aqui, um projeto, por exemplo, de uma CPI que eu fiz aqui com o deputado Anibele, sobre o atestado médico falso. Então, estamos apresentando um projeto de lei sobre esse atestado. Estou apresentando um projeto para a criação de uma casa de custódia para as forças de segurança pública. Por que isso? Porque o policial civil, militar, o guarda municipal, é extensivo a todas essas categorias, ele não pode ir para um presídio comum. Ele trabalhou contra o crime muito tempo, então nós estamos pretendendo fazer isso aqui, como é em São Paulo, que temos o Romão Gomes lá, que é um presídio exclusivo para forças de segurança. Tenho apresentado um projetos na reforma do Estatuto da Polícia Civil, que é o Estatuto de lá atrás, que nós precisamos mudar ele, então tem esse projeto também. Tenho projetos em que o policial, quando ele aposentar, ele possa comprar aquela arma que ele utilizou por 10, 15, 20 ou 30 anos até, ele adquirir por um preço razoável, o Estado não está dando para ele, ele está comprando, e por aí afora. Tem uma série de projetos que estão em trâmite. Entendi. E para finalizar, de uma forma um pouco mais leve, na página de um amigo meu, eu vi uma foto de vocês dois e a legenda dele era a seguinte:
Segundo o deputado Recalcati, para presidente não tem outro. Estou fechado com Ciro Gomes. Isso é verdade? E se for, o que leva a apoiar Ciro? Eu sempre apoiei o Ciro Gomes, né, porque eu gosto da linha dele. Ele tem uma linha, assim, bastante, como é que eu vou te dizer, um estilo diferente. Racional. Eu gosto dele por causa disso, né? Sim. Claro que na última campanha eu fui de Bolsonaro, né? Mas eu gosto do Ciro, que se ele fosse candidato, eu iria com ele. Tá certo. Então, deputado, por isso quero agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você e deixo aqui um abraço a vocês, às pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, e nos colocamos à disposição aqui no Parlamento Estadual do Paraná. Muito obrigado, deputado. Dizer a vocês que gostaram da entrevista, que curtam nossas páginas nas redes sociais e no YouTube se inscreva no canal e, se puder, clique no sininho. Muito obrigado.